A História da Fenomenologia, de Schopenhauer a Foucault. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Um diálogo construído pelo professor Edgar com os grandes clássicos da epistemologia a respeito do que é a verdade. A pergunta fundamental: é possível chegar à verdade no campo epistemológico em referência à fenomenologia? A primeira resposta dada pelo grande filósofo Schopenhauer: o mundo é apenas representação. O pensamento não funciona pela sua natureza objetiva, por serem representações ideológicas caracterizadas por subjetividades parciais. O saber apenas fragmentação, fundamentou Edgar. Entretanto, o materialismo histórico formou a seguinte definição: o conhecimento é o resultado da relação do sujeito com o objeto. No entanto, anteriormente Kant definiu: quem conhece é o sujeito. É impossível a relação da imposição do objeto ao sujeito. Na verdade, o conhecimento são imposições de processos de síntese mimetizados na memória. O saber, antes do entendimento fenomenológico dos fatos, já existe substanciado na memória, motivo de o conhecimento ser a priori, o que concorda em parte Edgar. Desse modo, na contemporaneidade, o conhecimento está essencialmente na subjetividade. O que existe mesmo, refletiu Edgar, são complexidades interpretativas, onde encontra-se a verdade nas subjetividades das ideologias, o que significa heuristicamente que o sujeito pensante não é capaz de conhecer os fatos fenomenológicos, consegue apenas ideologizá-los. No entanto, no século XX, o positivismo estupidamente determinou que a fenomenologia só será científica se usar como método os processos indutivos, como metodologia natural na compreensão dos fatos sociais, na verificabilidade dos mesmos. Pois existe um mundo objetivo a ser entendido pela razão. Porém, antes, no século XIX, Nietzsche, influenciado por Schopenhauer, categoricamente disse: não existe fatos, motivo pelo qual a fenomenologia é imaginação. A magnitude de Nietzsche inventou o método da decifração, que consiste na genealogia do saber, colocando em evidência as diferentes interpretações, influenciando profundamente Ponty, Bachelard e principalmente Foucault. O que é importante ver em um texto? Analisa Edgar a percepção das corporações ideológicas. O que epistemologiza Nietzsche
o que está por detrás da fala, escondido em raciocínio supostamente lógico, não refletido. A manipulação do discurso. A linguagem tem essencialmente esse papel no uso articulado do cartesianismo. Quando surge então Karl Marx, a reflexão fenomenológica tem como objetivo o discurso ilusório, substanciando a dominação. Já no início do século XX, Freud funda a psicanálise, mostrando com a psicologia que a consciência objetiva não está no centro do sujeito cognitivo, mas em determinações do inconsciente, sempre com motivações escusas. O processo de crítica à fenomenologia passa por Heidegger como entendimento do instante, como produção cultural do tempo histórico, chegando a Merleau-Ponty com a finalidade de superar as contradições fundamentais entre corpo e mente, razão e memória, sujeito e objeto, com a finalidade dialética do entendimento das projeções anteriores às sínteses, como compreensão das realidades. Por último, surgem os grandes mestres, Foucault, Deleuze, Lyotard e Roth, criticam veemente a capacidade de o sujeito representar. Foucault entende esse mecanismo como ilusão ideológica. Desse modo, o mundo não poderá ser conhecido objetivamente. Por último, Lucien Ferré desenvolve a metodologia do genealogista, a interpretação constante reconstituída, conforme a verdade foi escondida ideologicamente. Entretanto, a grande questão, o sujeito epistemológico não é absoluto, reflete Edjar. Sujeito conhecedor é reconstituído, inconsciente a interpretação, supondo o discurso reformulado como sintoma também ideológico, pois nada é neutro, sendo que o genealogista exprime ideologicamente interesses disfarçados inconscientes, de tal modo que o discurso teria que ser infinitamente reinterpretado, caindo em um círculo vicioso hermeneuticamente, o que significa que toda verdade é ideológica. Não é possível a objetividade no mundo fenomenológico. Nietzsche cria a expressão: a verdade é proporcional, como produto do mundo da representação. Bachelard, em relação ao conhecimento científico, o saber é tão somente aproximativo como existem diversos olhares refletidos por Foucault. O caminho é a consideração dos micros entendimentos, nesse sentido que todos eles provocam rupturas epistemológicas, negando
o conhecimento adquirido, deixando a arte como ciência ao caminho proposto às múltiplas sensibilidades estimuladas pela imaginação, as complexidades das interpretações. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.